foi lá no armário dele, abriu, tinha nada para comer, nada. Aí ele começou a orar: Senhor, enche esses armários, Senhor, que não passe de hoje, eu determino, Pai, eu decreto, eu tenho fé, Pai, que o Senhor não vai deixar minha família continuar nessa fome, papai, e orou, clamou. Quando deu umas 2 horas, chegou um cara lá com uma compra cheia e encheu os armários, ele orou. Aí, um dia ele me disse assim: não, a gente tem que decretar mesmo, olha o que aconteceu comigo, olha para esse carro e fala assim: Senhor, eu decreto que esse carro vai ser meu. Por quê? Vejam só o perigo aqui. Ele orou e o armário foi cheio. Foi a oração que causou isso? Não. Mas foi Deus que já queria lhe entregar este milagre. Então Deus colocou no coração dele para orar por este milagre. E ele orou e Deus fez o milagre que ele já queria. Porque a oração, a fé, ou o decreto, ou determinar, sei lá, qualquer palavra que você queira usar, não é o meio pelo qual eu realizo a minha vontade. A oração é o meio através do qual o Senhor realiza a vontade. É por isso que existem coisas que clamamos em oração e recebemos, e clamamos outra e não recebemos. Por quê? Não porque nos faltou menos fé ou mais fé nessa, mas porque esta oração era conforme a vontade de, e esta outra oração não era conforme a vontade de Deus. Porque a oração, o irmão disse, não é chave para eu realizar a minha vontade. A oração é a chave para que a vontade de Deus se manifeste. Por isso está escrito, né? Seja feita a sua vontade. Hã? Deus queria matar os amigos de Jó. E ele falou: ora, porque senão eu vou matar ele. Era a vontade de Deus de matar. Aí ele pegou: ora, porque se você orar eu não mato. Se Deus falou assim, ó, ora, que daí eu não mato. Ele quis matar? Não. A vontade, como que é o nome lá? A consequente é a vontade. Antecedente e consequente, muito bom. Antecedente e consequente, glória a Deus. Antecedente e consequente. Mas já nós vamos chegar lá. Olha só. Prova isso na Bíblia? Provo. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí tem gente que pega aquele salmo e diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor e os desejos do seu coração e... Como que é aquele texto? Quem se lembra? E os desejos do seu coração, como é que é? Não me lembro agora como está escrito lá. Me ajudem aí, pessoal. Vocês são uns teólogos. E os desejos do seu coração, alguma coisa assim. E ele concederá os desejos do teu coração. Né? Ué, mas está aqui que ele vai entregar. Só que sabe de quem que é ele concederá os desejos do seu coração? É do coração dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, que ele realizará os desejos do seu coração, do coração dele. Que é o melhor, né? Que é o melhor. É o melhor. Exatamente. Que é o melhor. Oi. Do nosso coração. Por isso Que que quando a gente está cheio de Deus, os outros assuntos menores, ele se torna desprezível. Nós vamos chegar a isso aí. Você não quer ficar assistindo luta, futebol, preocupado com quem ganhou o campeonato ou perdeu. Você quer os assuntos do reino de Deus, cara. Muito bom. Ô pessoal, o C.S. Lewis tem uma frase muito massa sobre a oração. Que ele vai dizer o seguinte: imagine que vou voltar de novo na Mari e no Jarle. Ô Jarle, um dia você pediu a Mari em casamento, correto? E ela aceitou, correto? Foi o seu pedido, aí o C.S. Lewis diz, foi o seu pedido que fez ela querer casar ou ela já queria antes? Ela já queria antes. Então, se não foi o seu pedido que fez ela querer casar, o C.S. Lewis diz o seguinte: não é o pedido que fez ela querer casar, mas ele diz o seguinte: na verdade, só teve o pedido porque antes ela já queria. Porque antes, se ela não quisesse, ela provavelmente nem deixaria ter esse momento, ela ia se afastar
não ia nem namorar, nem conversar, para não ter o pedido. Então C.S. Lewis diz que na oração verdadeira do cristão, não é o meu pedido que causa o que Deus faz. Na verdade, é o que Deus já quer que gera o meu pedido. Aquele que anda em sintonia com Deus, cada vez mais pedirá o que Deus quer. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Por exemplo, tem uma pessoa que está enferma lá e está todo mundo orando. Eu entro em oração, falo, não, meu Deus, eu quero que a pessoa seja curada. Certo. Deus colocou no meu coração para me orar. Certo. Para que ele seja curado. E aí? Então você ora. Tá, mas eu vou orar e ele não é curado. Continua orando. Se Deus mandou você orar, continua orando. Mas igual no caso vezes- da às irmã vezes que eu orou não pelo conheço Marcos oração pra esposo lá. Já vamos chegar nisso aí, da insistência e oração. Ó, não, pessoal, espera aí, paciência, aleluia. Nós vamos chegar já nesse ponto da insistência. Eu disse para vocês, vai ser uma escadinha. Então nós estamos fechando o que aqui? A oração é o meio pelo qual não Deus realiza a nossa vontade, mas realiza a vontade dele. Esse é o primeiro ponto. Nós já vamos chegar na insistência, nós já vamos chegar em... Nossa, mas se não orar, Deus deixa de fazer. Nós já vamos chegar em tudo isso daí. Cadê o outro ponto aqui? Alguém aqui tem o número da irmã Maria Francisca? Irmã Francisca lá da igreja? Manda mensagem para ela falando o seguinte, quando der 11h30, para o esposo dela vir aí vender salgado ali para nós. Você manda aí, minha irmã? Combinado então. Olha só, não é o nosso pedido, não é a nossa oração que causa a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que já causa no nosso coração querer pedir e clamar. A oração feita contrária à vontade de Deus ou diferente de seu próprio querer puro, jamais será ouvida. Então, quando o texto nos diz que a oração é importante para que certas coisas aconteçam, não é porque a nossa oração está controlando Deus, não, é porque Deus escolheu fazer as coisas que Ele quer por meio da oração. Mas se nós orarmos a coisas que Deus não quer, Deus não ouvirá. Prova disso? Provo. Isaías 1, Provérbios 28, 9. Até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Oi, minha irmã? Pode falar. Não. Fale. Fale bem alto para todo mundo ouvir. Voz de trovão, assim. Fale. Você me responde sobre a oração de feiticeiro, a oração ao contrário. Oração ao contrário, muito bom. Já vamos responder isso aí. Oração ao contrário, quem ouve é o Sassá, né? É o Satanás. É o Sassá. A oração contrária é quem ouve é o diabo, mesmo do crente. Mas se for de Deus, não. Nós vamos ler o texto aqui. Oração contrária à vontade de Deus, Deus não ouve. Deus não ouve. Não adianta, crente vai jejuar para você. Teve uma vez a história que meu pastor foi no monte com um cara e o cara chegou lá, né? E tava triste porque ele queria namorar uma moça e a moça tava noiva, tinha começado a namorar e noivado com outro cara. Aí ele chegou no monte e começou a gritar assim: Deus, mata ele, Senhor! Deus não vai ouvir, Deus não ouve oração contrária à vontade de Deus. Deus olha para esse cara assim e diz como diz o texto: não ouvirei a vossa oração, da vossa oração eu tapo o ouvido. Provérbios 28, 9. Até o coração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Ou seja, Deus detesta essa oração. Isaías 1,15. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Não adianta insistir em orar aquilo que Deus não quer. Porque não as ouço. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, porque não te ouvirei. Jeremias 7,16. Jeremias 11,14. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei. Jeremias 14,11 é a mesma coisa. Jeremias 15,1 a mesma coisa. O Luiz. Oi. 2 Samuel 12. Fala. Essa é uma pergunta um pouco boba, mas eu vou perguntar porque tem um impacto muito significativo. Quando a palavra de Deus diz que Deus não ouvirá a oração que é ao contrário da sua vontade, você quer dizer que ele ouve, mas tipo assim... Ouvir na linguagem bíblica é não atender. Não atender. Isso, não atender. Deus, obviamente ele escuta, ele sabe que a pessoa está orando, né? Mas ele não ouve no sentido assim, não vou atender. Beleza? Quer ver um exemplo? Tem um cara
Vamos ver quem vai lembrar. Tem um cara na Bíblia que orou e jejuou para salvar um filho doente e mesmo assim o filho morreu. Quem foi? Davi. A criança estava doente, ele se vestiu de pano de saco, ele orou, insistiu, clamou, jejuou e etc. E Deus ouviu? Não. Por quê? Clamar aquilo que não é a vontade de Deus, Deus não atenderá. Nossa, mas que Deus ruim. Não, Deus não é ruim. Sabe por quê? O exemplo que eu dei da irmã. O seu filho te pede muitas coisas, correto? Você dá todas que seu filho pede? Mas isso é porque você é uma mãe que se preocupa com? Se você atendesse tudo o que ele te pede, tudo que ele pede, faria bem ou mal para ele? Faria mal. Se Deus atendesse todas as minhas orações, sabe onde eu estaria hoje? Enterrado, porque eu já pedi, Deus me mata. Me leva que eu tô... Entendeu? Já saía de lá da aula. Se Deus atendesse todas as minhas orações, eu acho que já tinha acontecido o apocalipse. Entendeu? Então, Deus não atender a oração, todas as orações de pessoas pecadoras como nós, pessoas pequenas, pessoas que não sabem, como diz o texto bíblico, às vezes discernir entre a mão esquerda e a direita, pessoas que não vê a linha da curva. Deus atender todas essas orações, Deus nos faria o mal. Mas como Deus quer nos fazer o bem, é necessário que Deus recuse muitas de nossas orações. Luiz, um testemunho. Quando a gente estava lá em Barretos, Deus usou uma mulher lá na casa e falou pro meu marido assim: continua fazendo o que eu mando aqui, continua obedecendo, que da sua casa eu cuido. Chegamos em casa, o portão não abria, eu tive que pular o muro, ele já ruinzinho. A hora que eu entrei, tinha estourado um cano dentro da cozinha, tudo inundado. Ai, tirei foto, fui na Sanesul, falei sim pro cara, vai vir uns 3 mil. Ele falou, Meu deu risada. Deus. Ele deu risada, ele falou, vai vir uns 10. Jesus amado. Ele falou, vai vir uns 10. Que 3 mil? Aí eu falei, Jesus. Quando a conta chegou... Gente, é milagre, porque veio R$20 a mais do que eu costumava pagar. Não. E Deus tinha falado em Barretos, continua fazendo o que eu mando, que da sua casa eu cuido. Amém. Glória. Deus não faz o milagre da cura, mas Ele faz o milagre, gente. É verdade. E se Deus, às vezes, por exemplo, eu queria muito X, queria muito uma coisa. Se Deus não faz, não é porque Deus, eu só faço o que eu quero e pronto, acabou. Mas é porque Deus faz o seguinte, meu irmão, você não sabe o que você está pedindo. Se eu te desse isso, talvez você não sabe, amanhã você seria destruído. Então, porque Deus é perfeitamente bom, é necessário que um pai perfeitamente bom recuse os pedidos que os seus filhos pequenos fazem, que esse pai sabe que fará mal. Por isso, Deus somente atende as orações conforme feita a vontade dele. E Deus interfere nos nossos sonhos também. Com certeza. Porque, Luiz, só vou resumir bem rapidinho, se assim puder, porque eu creio que cada um vai ter um lugar antes de fechar. Hã? A gente vai sair de um lugar antes de fechar. Tá bom. É rapidinho. Tá bom, tranquilo. Cada um tem sonhos, né? Qual mãe que não quer que seu filho estude, se forme, seja um advogado, seja um médico, seja um empresário de sucesso e tantas outras coisas, né? Eu queria tantas coisas, né? O meu último emprego, eu trabalhei no cartório quase 6 anos, né? Comecei como babá e o Senhor foi abençoando. Então, assim, eu fiz serviço social, na época eu morava em Anaurilândia, eu vim aqui para Nova Andradina, porque eu sempre gostei dessa parte humana, desse calor, de conversar com as pessoas, ouvir as histórias das pessoas e ajudar no que eu puder. E eu fiz, né? E aí eu comecei a fazer o estágio, aí fiz o estágio, né? Fiz as provas, tudo lá, que pedia da faculdade. Aí depois fui fazer estágio voluntário, né? Ajudando assistente social, fui pro campo, vendo a necessidade ali daquelas pessoas vivendo em mazelas, carente, assentamento, fazenda, na cidade, e enfim, junto com a psicóloga e fazendo aquele relatório social, né, e levando depois, alguns casos, ao fora essas coisas todas. Aí eu falei, agora eu vou prestar concursos, né, porque eu quero ser uma assistente social, que eu estudei para isso, né. E aí, no primeiro que eu fui prestar, eu prestei 3, o Espírito Santo já falou para mim no caminho.
coisa assim, você vai, mas é só para experiência, não é, eu não te quero presa em sala, eu quero você totalmente no meu reino, fazendo a minha obra. Eu, Senhor, mas eu já faço, eu ajudo meus pastores, eu prego, eu oro, o humano da gente, né? Aí, resumindo, no último que eu fui prestar, que eu queria ser assistente social na Marinha do Brasil, e aquela coisa, e vestir de branco, aí eu fui lá em Ladares, lado de Corumbá, fui prestar um concurso, andei o dia todo de ônibus. Aí o Espírito Santo dentro de mim, é só para uma experiência. Eu não te quero fechada, atendendo, eu te quero cuidando de almas. Eu te quero onde eu mandar. Aí aquela guerra dentro da gente, né? Entre carne e espírito, você querer fazer, né? Aí foi aquela batalha, e aí um dia eu falei, tá, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu me rasguei assim, eu falei, tá, e eu quero o que o Senhor quer para mim a partir de hoje. O que o Senhor quiser, eu estou disponível. E a gente pensa, né? E o perfume, o shampoo, a gente mulher tem umas, né? Umas coisinhas. E o Senhor falou, não vou deixar faltar nada. Eu vou dar algo para vocês trabalharem, né? E vocês colocar primeiro a minha obra, primeiro. Eu não quero o trabalho em primeiro. Então isso foi uma guerra muito grande dentro de mim. Às vezes, né, a família da gente às vezes olha assim, por que não quer trabalhar, por que isso? E o Senhor falou que Ele seria o nosso patrão. Então eu e o Júnior abriu mão da CLT, que nós trabalhávamos na CLT. Então você pregar sobre fé, sabendo X de dinheiro que você vai ganhar por mês é uma coisa. Você pregar sobre fé e você não saber o que ganhar no final do mês, mas você saber que Deus já proveu, é outra coisa. O Luiz sabe um pouco do que eu estou relatando. Porque você também tinha os seus sonhos, né, Luiz? Era gerente, você tinha a sua carreira. Né? Então, assim, quando você abre mão de tudo para viver o que Deus falou, é extraordinário. Né? É extraordinário. Não é você viver viajando por aí, igual muitos falam, eu vou enriquecer de agenda. Não é sobre isso. É sobre esse trabalhador que nós lemos de Mateus 9, 37 aqui. Que o Senhor mande mais obreiros, mais gente para a sua seara. Amém. Porque falta, porque tem muitos que faz para aqui, para se aparecer aqui. O nome quer ser visto aqui. Mas são poucos para o reino, verdadeiramente para o reino. Verdade. Então nós fizemos isso, Luiz. Sabe, a mãe do Júnior é ministra da Igreja Católica, né? Até hoje, né? O pai dele, que o pai que não sonha com a carreira, para o filho de outro, né? E assim a gente abriu mão de tudo, né? Para viver a chamada do Senhor totalmente. Amém. E a gente trabalha com vendas, aonde nós vamos, nós levamos. Às vezes a gente vai fazer uma visita, Luiz, a gente não vende uma Bíblia. Às vezes não vende uma meia, mas ali uma alma se converte. E ali eu saio chorando. Amém. Ali eu saio feliz, como que se eu tivesse ganhado 10 mil ali, fizesse uma compra de 4 mil, de 3 mil. Amém. E eu saio feliz, porque uma alma vale muito mais. Amém. Antônio, eu vou te fazer uma pergunta voltada nisso aqui. Suponhamos que a igreja ela foi fazer o concurso. Aí a igreja toda, por um ano, clama com jejum e oração para que ela assuma o concurso. Mas não era a vontade de Deus. Mas toda a igreja está clamando. Ela vai assumir o concurso? Deus vai atender isso? Sim ou não? Se não era a vontade de Deus e a igreja toda clamando. A igreja toda está clamando, está orando, está jejuando, está insistindo. Mas não é a vontade de Deus. Deus vai atender? Deus não vai atender, correto? Se Deus não vai atender, então qual é o valor da oração? O valor da oração consiste não em que Deus atenda a minha vontade. O valor da oração consiste em que Deus realiza a vontade dele por meio da oração. Por isso que tem texto que diz o seguinte: não teve mais milagres ali porque o povo não teve fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. É como que dizendo, basicamente o seguinte: imagina que eu estou com fogo aqui. Pega um fogo e eu te queimo. Quem está te queimando, eu ou o fogo? Mas é eu que estou controlando o fogo, correto? Então, quando se diz que a tua fé te curou, é uma analogia entre, na verdade, quem curou foi Deus por meio da sua fé. Da mesma forma que, na verdade, quem está queimando é eu por meio do fogo. Agora, ter fé numa cura que Deus não quer, não adiantará. Porque a fé não realiza as minhas vontades, a fé realiza o que é a vontade de Deus. Fala.
Eis uma pergunta interessante que agora eu tive. A palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus, certo? Mas não é a fé como petição, é outra fé. É outra? Paulo fala sobre 3 tipos de fé. Isso aí não tem. É a salvífica, né? Não é a fé como petição. Essa aí é salvífica. Quais são os... Vai. Não é o tema da aula de hoje, os tipos de fé. Mas eu já te recomendei esse livro, você não leu porque você não quis. Já te recomendei. Oi. Um versículo rápido. Pode. Ainda que Moisés, Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Que versículo é esse aí? Jeremias 15, verso 1. Muito bom. Tá na apostila também esse... Ué, cadê? Tava perdida a apostila que tá aqui. Pessoal, que horas são? É 10h50 agora, né? 11 horas. A irmã respondeu? Vai vir? Então vamos continuar mais 20, 30 minutinhos. Vamos acelerar. Acelerar, porque senão... Vamos lá. Paulo diz em 2 Coríntios 12. Para que eu não me sobrevivesse, foi-me dado um espinho. Esse espinho eu pedi 3 vezes. E eu fui atendido? Não fui atendido a oração, né? Então não adianta clamar o que Deus não quer. Aí agora nós vamos resolver esse BOzão aqui. Pessoal, isso aqui, preste atenção aqui. Leiam para mim João 11, 41 ao 43. Nós vamos ver hoje o Getsemane de um jeito que a maioria nunca viu. João 11, 41 a 43. Vou abrir até em inglês. João 11, 41 a 43. Quem achou, leia bem alto. João 11, não é o Getsemane ainda, nós já vamos pro Getsemane. Mas nós precisamos ler esse texto antes. Franciele, achou? João 11, 41 a 43, leia bem alto para todo mundo ouvir. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Parou. Jesus disse, eu bem sei que sempre me ouves. Ou seja, ouvir na linguagem bíblica significa o quê? Atender. Quando a minha oração é ouvida, a minha oração foi atendida. Jesus pede ao Pai para curar Lázaro. E aí ele diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Na verdade, eu sei, o Senhor sempre me ouve. Ou seja, tudo que Jesus pede, ele é atendido. Uai, mas Jesus está no Getsemane. E ele pediu 3 coisas ao Pai. O que ele pediu? Passa de mim este. E ele foi atendido? Mas ele fala, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pior ainda. Pior ainda a sua resposta. Por quê? Porque quer dizer que no Filho existe uma vontade contrária do Pai? E a comunhão da Trindade entre eles? Não, mas Veja só, nós temos aqui... ele falou que não seja feita a minha. Exato, mas esse é o ponto. Então quer dizer que em Jesus tem a vontade de Jesus, que é diferente da vontade do Pai, e uma é contrária à outra. Isso é impossível, porque senão a vontade de Jesus seria imperfeita. Então como resolver este texto? Para a gente, sem demorar, nós vamos provar biblicamente que Jesus atendeu sim. Então, mas aí Salmo 91, ó, e o 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Muito bom. E aí? E aí? Ué. O que você acha desse texto? Pera. E aí? E aí? Pera. Mas você está aplicando isso a Jesus ou ao indivíduo? Não, Jesus. Muito bom. Muito bom. Mas mas Jesus então foi ouvido no Getsemane? Não foi. Mas se ele não foi, mas ele disse que sempre é ouvido. Ah, não, mas é porque seja feita a tua vontade. Beleza, mas se seja feita a tua vontade, então fica pior ainda, porque agora a vontade de Jesus é contrária do Pai. Contrária do Pai e esse daqui. Nós vamos resolver isso aqui agora. Fala assim, aleluia. Aleluia. Nós vamos ver biblicamente que Jesus sim foi atendido no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. E o Pai passou o cálice. Nós vamos provar na Bíblia. Hebreus 5:7. Hebreus, nós estamos na página, não sei, mas está na apostila. 24? Licença, irmão, só um pouquinho. Hebreus o quê? 5:7. Hebreus 5:7, página 24. Irmã
Pastora Camila, leia bem alto. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Eita, pera aí, ele foi ouvido. Primeiro ponto. Está falando de quem esse texto? Se você subir 2 versículos acima, ele está falando de Jesus, o sumo sacerdote para sempre. Aí, o autor aos Hebreus está dizendo que teve um dia que Jesus, com clamor, lágrimas e súplicas, clamou. Qual é o único dia na Bíblia que Jesus clama a Deus assim? No dia do Getsemane. No Getsemane. E ele clamou para quem o podia livrar da morte. Então o cálice ali, que muita gente pensa, passa de mim esse cálice, é a cruz? Não! O cálice não é cruz. O cálice, Jesus estava tendo um problema físico ali, chegou a suar sangue, mas ele disse assim, eu preciso ir para a cruz, não posso morrer aqui. Então Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice, de morrer aqui, porque eu preciso ir para a cruz. Aí a Bíblia diz, ele foi ouvido. O Senhor passou desse cálice e ele conseguiu levantar, sair andando e foi para a cruz. Então sim, foi atendido. Pera, que? Aí se a pessoa falar assim, Luiz, discordo de você, então me mostra na Bíblia onde se aplica Hebreus 5:7, simplesmente. Você vai ter que encontrar um outro episódio que se aplica Hebreus 5:7, onde Jesus clamou para ser livrado da morte, com clamor, súplicas e lágrimas, e foi ouvido. Então você está dizendo que ele ia morrer lá no Getsemane? O físico dele, exatamente. Meu irmão, ele estava suando sangue. Ele estava tendo uma crise, ia ter um infarte. Então ele clama, Pai, passa de mim esse cálice, porque eu ainda tenho que cumprir a missão. Aí o que o Senhor faz? Aí o Senhor curou ele. Ele levantou e... Logo depois ele faz, mas todavia seja feita a tua vontade. Exato. Mas aí não é em relação ao que ele queria passar. Exatamente, e era a vontade do Pai mesmo. Ele pediu a própria vontade do Pai mesmo. Só esse texto aí, tem muita gente que pensa que Jesus soa sangue porque Jesus era Deus, é algo sobrenatural. E não, isso é algo comprovado cientificamente. Chama-se hematrodise, né? Não lembro o nome. Essa questão de suar sangue são quando as glândulas sudoríparas se rompem e começa a merejar sangue pelos poros. Isso já aconteceu, tem registro científico com outras pessoas. Sim. Essas pessoas sobreviveram? Então é uma angústia muito grande, não? A pessoa ela chega... Teve um homem que ele era imune à anestesia, um americano. Nenhuma anestesia pegou nele. E ele teve um tumor. E ele foi preciso ser submetido a uma cirurgia sem anestesia. E ele sofreu tanto que ele suou sangue, o lençol ficou todo suado de sangue. Então ele sofreu. Saía sangue, é um nível de dor, tanto física quanto psicológica, que o corpo ele está prestes a explodir, ele vai ter um derrame, ele vai ter um infarte. Então, pessoas vão morrer aqui. Exatamente. Mas ele sabia que a vontade do Pai era ir para a cruz, era a missão dele. Ou vocês acham que Jesus, o Pedro que abraçou a cruz e falou, não, eu vou para a cruz, mas ainda de ponta cabeça. O Pedro que foi para cima com coragem, o nosso Senhor ficou com medo? Não. Quem tem medo é você. Nosso Senhor não teve medo da cruz, não. O nosso Senhor pediu para que a missão não fosse incompleta. Ele disse, Senhor, não me deixa morrer aqui, Pai. Me dê força para... e seja feita a sua vontade, Senhor. E a vontade do Senhor foi feita e Jesus foi ouvido. Por isso que ele sempre é ouvido. Peraí. Ô Luiz. Oi. Isso também se aplica, sabe mais o que pode também se aplicar? Ao fato de que ele sobreviveu às 40 chicotadas. Pode ser. Pode ser. Não, foi 40. Podia, papai. Não podia, mas deram. Não foram 40 chicotadas? Não lembro. Mas enfim... Jesus foi chicoteado, Jesus carregou a cruz e tudo, poderia ter morrido no caminho, poderia não ter tido força, mas o Senhor passou dele o cálice e ele teve força. O cálice significava a morte ali. O que cálice significa para nós? Vinho? Depende de cada contexto. Cada contexto o cálice pode ser uma coisa diferente. Mas o cálice significa algo que você tem que beber. Então o cálice pode ser algo que você tem que enfrentar, algo que você vai desfrutar e etc. Então quando ele diz, passa de mim esse cálice, o que é o cálice? Senhor, que eu não venha ter que beber isso, que eu não venha ter que enfrentar isso, que é o que? Morrer ali. Que eu não venha... Senhor, eu não posso morrer aqui, Pai. Passa de mim esse cálice.